na Hungria estão tentando abafar esse caso. Ele, casado com a ex-ministra da Justiça, segundo ela, ele é um drogado, alcoólatra, chegava em casa, a espancava com cinto, e também há a notícia de que ele, diante dos filhos, despiu-se, masturbou-se em frente aos 3 filhos, espancou os filhos e a mulher. Pois é, só relatando aqui o que se passa na mídia internacional a respeito dessa criatura. Não satisfeito, pegou o cachorro da família, colocou no micro-ondas e o matou na frente dos 3 filhos. 4 News Connection. Informação e opinião. Edu está na Hungria, tá, gente? Ele acompanhou em loco tudo isso. Então, se tem alguém que pode falar, é ele. Edu, 2 perguntas. Como é feita a eleição na Hungria? E o ex-ministro Orbán, como ele reagiu com a derrota? Ele complementou, reconheceu, ignorou, fugiu? O que aconteceu? Qual foi a atitude dele? Veja, não é um apoiador, um amigo de Jair Bolsonaro, então um exemplo muito grande aqui para todos nós. As eleições são parlamentares, então quem ganha é o partido ou a coalizão para formar um governo. O primeiro-ministro, o partido Fidesz, que já está no poder desde 2010, 16 anos, ganhando eleições, apoio popular, manteve a integridade do país, o que é o mais importante. Como eu falava no início dessa live a respeito da Irlanda, que abriu as suas fronteiras por conta de fundos da União Europeia, Orbán não fez isso. Pelo contrário, foi multado em 1 milhão de euros por dia por se recusar a receber a cota de ilegais aqui na Hungria, daqueles países do amor. Ele se recusou, ele falou: não, meu país não está à venda, 1 milhão de euros é barato. Não para por aí, Rubão. Viktor Orbán impediu que, nos 16 anos de governo dele, 17 milhões, isso documentado pela esquerda, pelos globalistas de Bruxelas, 17 milhões daqueles indivíduos ilegais cruzassem a fronteira da Hungria. Ele colocou um muro e impediu. Ou seja, ele resguardou a Europa de passar por isso. Mas isso não vale nada. Acusações de corrupção com seu governo. Se verdade são, se não são, não cabe a mim. Não, existem acusações, ilações. Até o momento, nenhuma prova sequer. Eu acho que isso aí já é um alarme muito grande. A eleição, os parlamentares do partido que recém-criado desta pessoa, que, Rubão, por 22 anos foi membro do partido de Viktor Orbán. E deixou esse partido 3 anos atrás, porque a esposa dele, é um caso muito curioso, porque acusam Orbán de ser cúmplice de pedófilos. A esposa deste cidadão, Peter Magyar, era ministra da Justiça e foi ela que assinou o perdão para pedófilos e foi demitida por Orbán. Você veja a ironia. Essa postagem que eu trouxe aqui é de 2024 e ele já declarava lealdade abertamente a George Soros. George Soros, para quem não se lembra, Open Science Foundation, quer tirar a população nativa da Europa e recolocar indivíduos de origem não europeia no seu lugar. George Soros, nascido aqui na Hungria e banido do país pela sua ideologia marxista. Para quem lembra aqui de Ilona Sabo, Sérgio Moro, todos associados a George Soros, ou seja, está muito próximo da nossa realidade também. E esse cidadão aliado de George Soros. Primeira ordem dele foi, pasmem, porque não há problemas para serem resolvidos, trazer de volta a parada gay. Rubão, é uma pessoa séria que faz uma coisa dessa? Me diga. Você vê a preocupação da esquerda, é isso. Trazer de volta as suas pautas. Trazer de volta aquilo que destrói 3 coisas, tá? Família, propriedade e religião. E ele já tá tentando atacar uma dessas aí. Eu quero falar um pouquinho mais de família, mas antes disso, dizem que ele é um partido de direita, que ele é o novo Orbán sem a corrupção. Então vamos lembrar aqui, pessoal, 22 anos no partido, trabalhando para o governo, ele e a mulher. Ele era representante na Comissão Europeia, estava em Bruxelas representando os interesses do governo húngaro. 22 anos ele, se tinha corrupção, ou ele é um incompetente, um animal completo, que não se deu conta, ou ele era parte disso.
Eu não vejo muita opção aqui. E ele só percebeu que a suposta corrupção do qual o partido de Viktor Orbán é acusado pelos últimos 16 anos, ele só descobriu isso há 3 anos atrás? Eu não creio. Segunda ordem foi exigir a demissão do presidente da Hungria. Porque aqui tem o primeiro-ministro, chefe de governo, o presidente, chefe de Estado, que é indicado pelo primeiro-ministro quando acaba o seu período, o seu mandato. Ele exigiu a demissão de um chefe de Estado. Estado e governo aqui são instituições completamente distintas. Ele não tem esse direito, mas é um democrata. Respeita as leis, não? Falando em leis, com os assentos no parlamento que ele obteve, mais de 150, ultra maioria, ele pode mudar a Constituição a hora que desejar. Não há plebiscito, não há constituinte, não há nada. Uma canetada e está feito. Segunda ordem de comando, falávamos da Irlanda, que abriu tudo para receber fundos da União Europeia, não? A União Europeia bloqueou 21 bilhões da Hungria. Ele conseguiu desbloquear antes mesmo de assumir o posto. Mas ele disse em discurso, logo após a sua vitória, que não vai ceder à imigração, mas vai se aproximar da União Europeia. E ele disse, e eu abro aspas aqui, não vou ceder à imigração ilegal, porque há meios de fazer isso legalmente. Rubão, como que se faz uma coisa ilegal ficar legal? Declara se essa coisa é legal, não? Será que eu entendi isso aí de forma equivocada? Ou se não, você indica Xandão pro STF. Sem dúvida. Mas eu não respondi a tua pergunta. Qual foi a reação do primeiro-ministro? Como que... Se ele fugiu, o que ele fez? 1 hora depois de fechadas as urnas, que não são eletrônicas, precisa de um sistema de apuração, mas tudo indicava que a batalha estava perdida. A guerra ainda não, mas a batalha é perdida. Ele, com uma forma difícil no seu modo de falar, uniu a todos na sede do partido e deu um discurso para a nação, onde ele congratulou o novo primeiro-ministro eleito, o novo partido, se dispôs a continuar lutando e trabalhando pelo país, ainda que as lágrimas estivessem sendo seguradas por ele, visivelmente, ele se manteve ali e saiu com a cabeça erguida. No dia de ontem deu uma entrevista de mais de 2 horas para a imprensa, detalhada, perguntas de todos os tipos, ele não se absteve de nenhuma. Todos diziam que ele ia fugir do país, ia pegar um avião para Moscou. Ele continua aqui. Inclusive, quando o novo primeiro-ministro eleito porque ele tem que ser aceito pelo Estado, pelo presidente, que ele exigiu que se demitisse e recusou, claro, o presidente de forma muito íntegra disse não. Eu estou aqui para servir e fui indicado e aceito, e assim o farei até o fim do mandato. Quem estava no prédio ao lado, e ele viu e ficou fazendo videozinho como um adolescente, o primeiro-ministro atual, Viktor Orbán. O foragido? Não. Ao contrário de Jair Bolsonaro, Rubão, ele não fugiu. Ele está aqui e continua. Enfim, esta pessoa deu um grande discurso, continuou falando para a imprensa, que quer abrir o diálogo com a União Europeia, aproximação total e alinhamento completo com as diretrizes de Bruxelas. E quanto à questão Ucrânia, que é o grande elefante diante de nós todos aqui, ele reafirma que dará apoio à Ucrânia, tudo que ele precisa que seja restabelecido o gasoduto que foi bloqueado pelos ucranianos, e pronto, 90 bilhões de euros irão para a Ucrânia, quiçá uma ascensão da Ucrânia meteórica à União Europeia, o que é contra as diretrizes da própria instituição, por se tratar de um país que tem conflito territorial. E o que nós vemos aqui é um comunista da pior espécie disfarçado de centro-direita. Está na mídia, até onde isso é verdade eu não posso afirmar. Estou apenas reportando o que se passa na mídia, principalmente internacional. Na Hungria estão tentando abafar esse caso. Ele, casado com a ex-ministra da Justiça, segundo ela, ele é um drogado, alcoólatra, chegava em casa, a espancava com cinto, e também há a notícia de que ele, diante dos filhos, despiu-se, masturbou-se em frente aos 3 filhos, espancou os filhos e a mulher. Pois é, só relatando aqui o que se passa na mídia internacional a respeito dessa criatura. Não satisfeito, pegou o cachorro da família, colocou no micro-ondas e o matou na frente dos 3 filhos.
que fazem terapia até hoje. Isso foi aproximadamente 3 anos e meio atrás, quando a mulher finalmente se divorciou dele, após 16 anos de casamento. Esse psicopata é o novo primeiro-ministro da Hungria. Peraí, desculpa cortar você. Não tem como. Eu não tinha conhecimento desses fatos até agora. O povo húngaro tinha conhecimento de tudo isso? Total e absoluto. Inclusive tem entrevistas da mulher dele datando de nos últimos 3 anos, indo em cadeia nacional, não contando estes fatos abertamente em cadeia nacional. Ela publicou alguns artigos, deu algumas entrevistas. Em cadeia nacional chamou ele de um traidor da pátria. Isso já basta para não pensar numa criatura dessa num cargo tão elevado, o cargo mais elevado da nação. Já basta. Além dos 22 anos do partido que ele faz oposição agora e acusa de corrupto. É como se Lula saísse do PT e acusasse o PT de corrupção. Sim, Ou, melhor dizendo, você pegar um Boulos e o Boulos acusar o PT de ser corrupto. Ele não sabia. E eu presumo que a imprensa daí age da mesma forma que aqui no Brasil. Não tocam nesses assuntos delicados e não pressionam para ele falar sobre. Absolutamente nenhuma pergunta. Na coletiva de imprensa, primeira coletiva de imprensa, não perguntaram absolutamente nada a respeito do envolvimento dele nos casos da ex-esposa, casos jurídicos, digo, enquanto ministra da Justiça. Seria uma pergunta muito importante e pertinente. Ele estava intimamente ligado com tudo que ele acusa de ter sido feito de forma errada, corrupta. Sim. Nenhuma pergunta sequer. A imprensa, que ele acusava de ser dominada pelo governo, pelo primeiro-ministro Orbán, nunca lançou absolutamente nenhuma acusação de caráter pessoal a ele. Você vê isso na imprensa internacional. Contudo, Rubão, 3 dias atrás, foi dar uma entrevista para a emissora nacional, estatal. Quando foi perguntado algo que lhe desagradou, ele simplesmente disse: vou desmonetizar este canal e você será demitida. No ar, ao vivo. Se Orbán fizesse isso, ditador sanguinário, genocida. O duplo padrão se aplica também do outro lado do Atlântico. Não é só no Brasil que isso acontece. Não, mas, poxa, isso que você está falando é algo extremamente grave para a democracia de um país. Eu não tinha conhecimento disso. Isso aqui certamente vai virar um corte, porque isso aqui é algo que absolutamente ninguém, eu repito, ninguém da imprensa do Brasil tocou nesse assunto. Falou de tudo isso que o Edu relatou aqui. Ninguém, Edu, ninguém.